Olá, nobríssimos, a live caiu aqui, então nós vamos aqui para a reta final, abrindo uma nova live, né, para a gente conversar aqui com as queridíssimas Tâmara Ferreira e Janaína Ferreira, e finalizando aqui esse bate-papo sobre o autismo, em homenagem aí a este mês. Ela mandou aqui ela retornar, já ativou aqui o vídeo. Caiu a live? Mas estamos de volta. O importante é isto. Então vamos para. Chegamos aqui à reta final. Não sei por que essa queda aconteceu, mas que bom que todos estamos de volta. Ninguém se feriu nessa queda? Alguém se feriu aí? Todo mundo bem. Todo mundo bem, né? Pronto. Se tiver qualquer coisa, só escoriações leves. Mas eu estava perguntando aqui referente aos adultos, né? Como é que a gente identifica como é que a gente consegue identificar que um adulto, né, tem autismo e como lidar, né? Porque quando você descobre já quando é criança, fica aparentemente mais fácil, né? Você pode ter, a criança tem todo aquele tratamento para chegar à vida adulta, mas e quando só se descobre quando é adulto? Bom, a gente tem um exemplo, né, de até que bombou aí, da Letícia Belli, que ela foi diagnosticada há poucos, já com 30 e poucos anos, 50 e poucos anos. 50 só. E aí a gente tem outras pessoas também que foi diagnosticado tardia. Por que isso? Porque o autismo, mesmo ele sendo algo velho, desde a década de 40, não tinha muitos profissionais capacitados, então houve esse atraso de diagnóstico. Então, é o diagnóstico tardio. Porém, quando você é um adulto autista, você começa a perceber, já tomando conhecimento sobre o que é o autismo, você começa a perceber e ter uma leitura de si, uma reflexão de si. E você identifica, por exemplo, eu estou para fechar um diagnóstico, estou com suspeita de. Então, o que, é que eu percebo em mim? Quando eu era pequena, por exemplo, minha memória, minha mãe falou para mim assim: Janaína, olha o ovo aí. E eu só fiquei literalmente olhando o ovo. O ovo fritou, torrou, queimou e eu fiquei olhando. E é claro que eu tomei um peteleco, né? Por pegar a visão. Mas só que na verdade, eu sempre fui literal. Então, ou seja, ela me disse seguir ao pé da letra. Ela mandou pegar roupa, eu pegava roupa e deixava a toalha e lençol, porque eu não me visto com lençol e com toalha. Então, eram questões particulares minhas que eu tinha quando pequena e que agora que vem a questão do autismo, que eu comecei a conhecer sobre, eu fiquei, puxa, eu tenho esses comportamentos. Eu tenho acessibilidade no couro cabeludo desde pequena. E era um trabalho para pentear o meu cabelo. Que é uma questão sensorial. Então, são questões que você tem de comportamentos quando era pequeno, dificuldades na infância, que você começa a perceber que são questões comportamentais ligadas à característica de autismo. Só que tem muitas pessoas que têm características autísticas e não são autistas, mas têm características fortes. Porém, tem umas que têm características evidentes, como a rigidez comportamental. Tem pessoas que vai para uma balada, por exemplo, e quando chega da balada, ela passa literalmente mal. E quando ela chega da balada, ela fica com aquela percepção de ressaca, não consegue levantar, fica com náusea, não consegue nem trabalhar. Por quê? Porque aquilo dali foi tanta coisa sensorial que deixou ela tão cansada que ela não consegue nem levantar de uma cama. Então, são questões assim que a gente começa a ter características e tendo o conhecimento que agora a gente já tem, a gente consegue dar um diagnóstico. Então, a boa memória, para vale. você lembrar da sua infância, ou qualquer rede de apoio apontando a sua infância, juntamente também com a conservação dos traços, porque o adulto autista, ele também preserva os traços. Então, assim, vai continuar, e aí você vai vindo, olha o jeitinho do pé de fulano, olha, Ecolalia sempre fala, sempre repete primeiro, repete aquilo que está sendo falado antes de dar uma resposta. Então, assim, vai se mesclando, mas sempre está ali. Então, é conservado e com a ajuda da memória a gente consegue resgatar também se esses sintomas aparecem desde a infância para poder fechar um diagnóstico.
Qual a importância da atenção também referente à nutrição do autista? Existem diferenciações? Sim, porque eu vou citar, né, Oliver, que é o meu caso principal. Oliver tem questão do sono, né? Então, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E aí, o que acontece? É, Se a gente come muito açúcar, o açúcar prejudica. Se a gente come muito glúten, também prejudica. Em que sentido? Tem irritabilidade. A irritabilidade gera comportamentos inapropriados, como crises, como a questão da agressividade. E a gente precisa ser voltado para uma alimentação mais saudável. E também a gente precisa trabalhar a questão da alimentação desde o início, brincando com a alimentação, trabalhando a questão das texturas, para a gente conseguir também sanar a seletividade alimentar. E outra coisa, hoje em dia, Oliver ele é uma criança não medicada, porque justamente foi encontrado profissionais que conseguiram, nos nutrientes, é, sustentar a suplementação que ele precisaria na medicação. Então, assim, hoje foi um benefício, né, que Janaína teve, encontrou um profissional especializado, que é muito difícil, Dantas. A gente fala da questão de neuro, a gente fala de TO, psicólogo, fisioterapeuta, como os principais. Só que a gente precisa de um dentista que atenda autista. A gente precisa de oftalmo, a gente precisa de um nutricionista. Então, assim, essas especializações, elas têm aparecido muito minimamente, e mas a Janaína conseguiu, e aí foi feito, né, o que é que hoje é principal de alcance para a Oliver: dormir bem. Então, dentro da alimentação dele, ela trabalhou todas as substâncias dentro dos alimentos que condicionasse um bom sono. Então, hoje ele não tem o uso da medicação por conta disso, o que é algo muito raro na sociedade, porque nem sempre a gente encontra esse profissional para estar atendendo a todos. Maravilha. Quais as leis que protegem os autistas atualmente? Questões sociais e a importância delas? A lei da pessoa com deficiência, ela se enquadra, não, a pessoa autista, ela se enquadra dentro da lei com deficiência. Então, o que é que acontece? Todos os direitos de uma pessoa com deficiência, ele também é alcançado para os autistas. Então, tem o BPC-LOAS, que é o principal, né, um benefício de prestação continuada. Não chamamos de aposentadoria, porque a aposentadoria é algo fixo, e o benefício ele pode ser cortado a qualquer momento. Em que hipótese ele é cortado? Quando ele se tornar, por exemplo, um adulto funcional. Então, ele tem como exercer a funcionalidade dele no mercado de trabalho, então ele não se tornará mais dependente. E como a família, normalmente a mãe, ela se torna a cuidadora principal, abdica da sua vida trabalhista para poder estar ali integralmente com a sua criança, a sua pessoa autista, ela precisa dessa ajuda, que é de um salário mínimo, baseado na renda per capita, e aí, contabilizada essa renda per capita, é de direito. No entanto, se foge um pouquinho da renda per capita, é necessário judicializar, porque a gente sabe que nem tudo está dentro da per capita. Então, assim, a gente tem consultas por fora, a gente tem a questão de desfraude, de medicamento, a própria condição de vida e material do indivíduo, ele ultrapassa um salário mínimo. Então, quando é contabilizado, se você tiver comprovações de outros gastos que está implicado ali, aplicado na vida daquela pessoa autista, é possível judicializar para poder rever esse parâmetro. Temos a questão do 40% na compra de qualquer automóvel 0 km. Temos a questão da isenção do IPVA no nome daquela pessoa autista. Temos a 40% da conta de água e da conta de luz. Se a pessoa com deficiência fizer qualquer atividade terapêutica em sua residência, então é constatado que a gente consegue fazer essa redução de custo. Alô? Oi, tô aqui. Ah, você E termina. Diga. Que ficou foi, deu mudo uma aqui para mim. travadinha aqui, eu fui parando Travou. para ver se eu estava ouvindo. Né? E Tá aí a cortando, gente mas dá para ir. consegue garantir alguns desses direitos para eles estarem acompanhando assim. Então, o serviço social ele é bastante importante para visualizar
o que é de direito daquela pessoa para poder a gente estar direcionando. Nós temos também a farmácia popular, a farmácia social, que ela é bastante desconhecida. Nós temos no SUS 200 medicamentos juntamente com os CIDs que são apropriados, e não só para pessoa com deficiência, mas várias comorbidades crônicas que é de obrigação do governo estar fornecendo essa medicação, já que é crônica e é de uso contínuo. Então, a gente faz também esse acesso, também as terapias, e a gente vai trabalhando junto, garantindo que esse indivíduo tenha o bem-estar social e a sua vida material bem condicionado. Maravilha. Temos uma pergunta aqui de Brenda. Ela pergunta o seguinte: se o filho de algum amigo ou de parente de vocês, no caso, apresentarem características similares ao do autismo, como vocês agiriam? Falaria mesmo sem a pessoa perguntar que você desconfiam do diagnóstico, ou se abstém e espera algum questionamento para que a pessoa não se chateie? Eu falaria. Eu seria aberta com essa pessoa. Eu diria. Eu seria aberta com essa pessoa. Eu diria sim. E eu também caminharia para essa pessoa ir para uma outra, ouvir uma outra pessoa, por exemplo, pegar um psicopedagogo ou um neuro, e na hora conversar com essa pessoa para ela ter clareza e ver que a opinião não é só dessa pessoa que é familiar, mas sim de um outro olhar. Porque geralmente tem aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Já estamos aqui chegando na reta final, só tenho aqui mais alguma pergunta. Se vocês ainda quiserem perguntar alguma coisa, pergunte rápido, que a gente vai terminar até antes que o Instagram derrube de novo, né? Que eu acho que ele demorou tanto que o Instagram derrubou a primeira live e a gente teve que retornar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês referente a. Antes da minha última aqui, eu tenho uma que é referente à questão das pessoas que são mais leigas no assunto e muitas vezes utilizam expressões, né, que não são legais, não são expressões que devam ser usadas. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre as principais delas e até esse processo de mudança e tal. O que é que não se deve falar com relação ao autismo, né, e o que é que se deve e como se deve falar. Pronto, eu tinha preparado isso. Eu já ia pedir a oportunidade para falar sobre isso. Então, olha aí. assim, a gente sabe que realmente a desinformação ela é constante, a gente compreende, só que existe um tipo de coisa, né, que quando a gente não conhece, tudo é aceito. E quando a gente passa a conhecer, a gente precisa realmente adotar e nomear da forma correta. Então, assim, a gente ouve muito, hoje a gente já considera, né, a pessoa com deficiência, mas a gente sempre ouvia muito de mongoloide, menino retardado, menino pirracento, mas todas essas características, elas têm nome. Então, nós temos aqui mesmo a esquisitice. Quando a gente vê certo tipo de esquisitice de uma criança, ela tem um nome, de uma pessoa autista, ele tem um nome, se chama estereotipias. Seja ficar batendo no ouvido, balançando, fazendo flap de mão, chupando a língua, rodando. E tudo isso também, alguns deles são muito movimentos reguladores. Eles já estão em movimento de disfunção sensorial e ali ele vai procurando a estereotipia que ele realiza para poder voltar para o seu eixo organizado. Nós temos a repetição de fala. Se você me diz Tâmara, tudo bem? Eu digo, Tâmara, tudo bem. E eu não estou te imitando, nem te remendando, nem faltando com educação ou com respeito. Isso se chama ecolalia. Então, essa repetição é chamada de ecolalia. Nós temos quando a criança ou a pessoa é disfuncional na questão de cálculos. Então, são pessoas que têm descalculia. Quando a pessoa não tem vocabulários, então ela não consegue dialogar porque ela é rasa, sabe? Sim, não consegue ter vocabulários para ter um diálogo fluido. Então, são pessoas que têm disgrafia, as normalmente chamadas de birra, mal educação. Birra, falta de educação, elas são crises. Nós temos aquela sensação de exclusão, não é uma sensação de exclusão, é uma disfunção executiva. Então, ela não tem uma função executiva apropriada para estar ali socializada. Nós temos
temos agonia com algum tipo de algo sensorial, seja na audição, no palar, no auditivo, no olfativo, que eu nem citei na outra hora, mas tem também, que são transtornos de processamento sensorial. Então, tudo isso que é captado pelos nossos órgãos dos sentidos e causa uma agonia ou gera até uma crise, é o transtorno de processamento sensorial. Nós temos aquelas pessoas que dão aquela birra querendo fazer a mesma coisa sempre, se chama rigidez cognitiva. A gente vê muito na internet sobre isso, crianças que alguma marca de alimento se extinguiu e aí a mãe faz alguma solicitação especial para continuar a produção, porque a criança só come aquilo ali. É porque ela tem uma rigidez, ela não aceita outro. Nós temos que é considerado como falta de empatia. Os autistas, eles são intitulados como quem não reconhece expressões faciais e emotivas. Então, eles são ditos como falta de empatia, mas isso é alexitimia. E não tem falta de empatia, porque realmente eles não conseguem reconhecer visualmente. Você faz uma carinha, se já for treinado, e aí tem historinhas sociais para poder a gente estar entendendo e ensinando a eles, para poder eles compreenderem, e isso melhora. Nós temos também quando são antissocial, que é chamado de shutdown, são aquelas pessoas que realmente são totalmente exclusas, então a gente acha que ela é meio antissocial. E tem aquelas que fazem certo tipo de malcriação, com agressão, que é o meltdown. Então, tudo hoje tem nomenclatura, lembrando que tudo tem que estar associado, analisado. O autismo, eles têm que ter uma dualidade, que é o transtorno da socialização e a rigidez, as repetições, para estar enquadrado. Então, nunca outras características apenas conseguem diagnosticar, porque, como Janaína falou, todos nós podemos ter características autistas sem ser autistas. Porém, a socialização de todos esses dois combos é que faz gerar um diagnóstico. Entendi. Tâmara, você é mestranda em neurodiversidade. O que seria neurodiversidade e como identificar essa neurodiversidade no ambiente escolar? Na verdade, no ambiente escolar é a coisa mais fácil, acredite. É a coisa mais fácil. Por que mais fácil? Porque a gente já tem mais acesso, um maior tempo com a criança. Então, a gente tem 4 horas de relógio, uma criança ali, eu vou na sala, já converso com o profissional da sala, já dou umas informações, um questionário. Se eu tenho crianças com esses comportamentos, eu quero que você me sinalize. E aí vem a pró e me sinaliza. Eu já vou fazer a visitação naquela sala de aula, de modo geral, mas sempre observando melhor aquela criança indicada. E aí eu vou ver se ela tem uma disgrafia, uma dislexia, uma descalculia, que são transtornos que se englobam. Tem o TOD, que é o transtorno opositor, que são aquela característica de nada está satisfeito, é muito brigão, é muito chorão, é muito agressivo, não respeita as regras. Então, assim, nem sempre é só uma crise, é só uma birrazinha. Então, a gente precisa estar observando, porque tem transtornos que eles vão se concluindo, se juntando. Tem a questão do transtorno do processamento sensorial, que é quando evita de pegar em certo tipo de texturas. Então, a gente vai observando ali. Então, essas neurodiversidades, que no caso são todos os transtornos, basicamente intelectual, que está nos seus neurônios, então não são detectáveis, não são visuais. Inclusive, a gente fala, né, não tem cara de autista, não tem... A única característica de síndrome que tem é Down, que a gente sabe que tem características físicas, visuais, e também é a única característica de síndrome que já é detectada desde o pré-natal. Mas tanto o autismo quanto as outras neurodiversidades não são detectáveis no pré-natal, então é muito importante toda a atenção desde do pré-natal e seguir em sua observação de modo geral para desenvolver os aspectos analisados e conseguir quantificar os dados, né? Nós temos, além dos traços evidenciados que a gente consegue perceber, nós temos testes. Então, a gente vai fazendo ali, tudo que vai realmente se encaixando, a gente vai dando um prognóstico, que é
um diagnóstico prévio para partir para a investigação e daí adiante contar com a ajuda de mais profissionais, já indicando o que é que a gente suspeita. Maravilha. Um abraço aqui para Braz da Silva, nobríssimo Gilberto Vitório, dos maiores mestres de cerimônias dessa terra. Meu querido Amaury Sarmento, direto de Recife, Júnior das Placas, o professor Rildo Barbosa dizendo aqui, feliz em saber que, embora há muito a se desenvolver nesse aspecto, existem pessoas que desprendem tudo que podem, cadê? Desprendem tudo que podem para esperançar, né? Desprendem tudo que podem para esperançar. É isso mesmo, nós temos que, né, utilizar das ferramentas que nós temos para levar informações de qualidade e promover a esperança, né? Promover a melhoria social. Minha querida Tâmara, minha querida Janaína, nós estamos chegando ao final aqui da nossa live Bate-Papo na Rede, quinta edição da terceira temporada. Muito feliz, né, de vocês terem aceito esse convite para transmitir essas informações, trazer conhecimento para mais pessoas, né? Quanto mais conhecimento, melhor a conscientização, e esse mês de abril a gente tem aí essa campanha, mas que essa iniciativa, né, de buscar o conhecimento, de buscar a conscientização, ela seja perene, todos os dias, todos os meses, sem parar. Eu queria que vocês agora fizessem as considerações finais, dissessem algo que eu deveria ter perguntado e não perguntei, para que a gente possa concluir aqui o nosso bate-papo nesta noite. Bom, eu só quero me despedir dizendo que desprenda dos seus preconceitos, dos seus conceitos equivocados, estejam abertos. A gente fala muito enfatizando do autismo, porque não é legal ter na sua própria família, você está ali inerte, você está ali ocioso, sem querer cuidar, querer tratar e não conseguir, de certa forma, tendo certos tipos de aprendizado, mas que sempre é possível. Eu quero também convidar aqui em público, dia 6, agora, sábado, nós estaremos, junto com outras tantas instituições, fazendo a caminhada do Cristo ao Farol da Barra, trazendo a alusão, né, da conscientização do autismo. Então, é muito importante, a gente precisa entender que os autistas, eles não são parte do mundo, eles estão em toda parte. Então, a gente precisa estar preparado para poder receber, recepcionar, independente de ser da nossa família, de ser da nossa aproximação. A gente precisa ter, pelo menos, empatia e entendimento de quando a gente se deparar em qualquer ambiente social, para poder lidar, pelo menos, com empatia no olhar que a gente já faz involuntariamente com aquela família, com aquela pessoa. E eu quero deixar uma mensagenzinha que eu vou ler aqui para vocês. Pessoas não são descartáveis. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, perdoam até 70 vezes 7 e não julgam para não serem julgados. Enquanto isso, no mundo real, os amigos próximos podem invejar. Familiares espalham fofocas e somos abandonados porque menos esperamos. No mundo real, mostra que o verdadeiro desafio está no administrar o outro. Você precisa de pessoas para ser feliz. Invista nelas, aprenda a enxergar o que há de melhor em cada uma delas e aprenda aqui como não esperar algo em troca. E mesmo assim, encontrar satisfação e felicidade nas suas relações. Entender o outro é o primeiro passo para grandes amizades, grandes conquistas e também para a felicidade. Então é isso, que bom que você nos convidou, eu fico feliz, eu já acompanho Jornalizando, tenho uma neuropediatra muito competente que eu sigo direto aqui através das ações de Jornalizando e eu gosto Viviane? de Viviane. Viviane. Que você tem trazido esse assunto na página, eu fico muito feliz. E obrigada por ser essa pessoa que está aí também realmente ajudando a dar voz às pessoas autistas. Maravilha, obrigado, e conte com o Jornalizando para mais, né, tudo que tiver aí que a gente possa trazer para informar, pode contar com o Jornalizando, que nosso foco é isso, é trazer informação para quem precisa,
né? E todos nós precisamos ficar cada vez mais bem informados. A Luciana, minha querida colega jornalista, que mandou uma mensagem: parabéns, a entrevista foi riquíssima de conhecimento. Obrigado, minha querida. A Mira colocou aqui aplausos. Lembrando que para quem entrou, né, pela metade, a live fica gravada. A primeira parte, que eu não sei por que caiu, mas graças a Deus deu para salvar, ela já está lá no Jornalizando e pode também ser vista, né, assim que aceitar, como colaboradora lá na página da Tâmara. E essa segunda parte aqui também, daqui a pouquinho, vai estar disponível também aqui no Jornalizando e na página da Tâmara. E logo eu vou colocar lá no YouTube para quem quer assistir na televisão de forma mais tranquila. Aí eu vou colocar no YouTube Jornalizando por Ednei Dantas para que vocês possam assistir essa live com mais cuidado. A Dai Santos diz aqui: obrigado pela live, muitas informações importantes até para passar para uma pessoa que precisa. Gratidão, exatamente. A ideia também é essa, levar essa informação para aqueles que precisam, né, e até para aqueles que acham que não precisam, mas precisam saber, para saber lidar com todas as situações, né, para inclusive não fazer como aconteceu, infelizmente, no dia da conscientização, né, que foi na última terça-feira, né, em circunstâncias nenhuma se deve agir daquela forma, mas principalmente com uma senhora que estava com o filho autista no ônibus, né, e ela não quis dar o lugar que era reservado, e a mulher partiu para a ignorância, foi uma briga, foi parar na delegacia e está correndo agora na justiça. Então, a informação evita também esse tipo de coisa. Um abraço aí, psicóloga Maribel. Minhas queridas, muito obrigado, boa noite, Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, do Oliver, né, parabéns pelo trabalho que tem sido realizado também na página da Tâmara, né, que tem lá também mais de 15 mil seguidores que compartilham dessas informações e com certeza transmitem para outras pessoas as informações que são transmitidas. Então, assim, é importante que quem tem esses recursos das redes sociais, rádios, TVs e outros, possam entrar nessa corrente do bem e trazer realmente frutos importantes para a sociedade. Brigadão, beijo todo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau a vocês que ficaram até aqui e que estão assistindo depois de gravada. Grande abraço e até o próximo bate-papo na rede.